meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que pode, abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve Lucas. Lucas capítulo de número 6, versículo de número 6. Lucas capítulo 6, versículo de número 6. Quero agradecer ao Deus, por poder retornar a essa casa, rever pessoas, glorificar a Deus, poder estar aqui unido junto a essa família, membrazia, essa casa. Deus seja louvado pela vida do pastor que preside essa casa juntamente com a sua esposa e família. Deus seja louvado por esse companheiro de ministério, pastor Elias Jorge. Deus abençoe o senhor e família. Tá lindo como sempre, Pastor é o príncipe dos pregadores aqui dessa região. Defende a beleza do lado de cá, que eu defendo do lado de lá. E Betinho, viu? Betinho eu domino, o senhor domina pro lado de cá. Deus seja louvado. Minha esposa está lá atrás intercedendo, a missionária Ananda, nos acompanhando em mais uma agenda para a glória de Deus. Está lá a bênção de Deus intercedendo enquanto nós pregamos. Lucas 6:6. Sempre agradecer a Deus pela vida do Fernando Águia, que está conosco aqui. Você gosta de filmar as pessoas, eu vou te filmar também, vale? Mais de 10 anos que esse homem me acompanha. É uma bênção de Deus. Lucas capítulo 6, versículo 6. Quem encontrou, diga ceifa do avivamento. Está todo mundo encontrando aí. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Em algumas Bíblias está ressequida. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Bíblia aberta, coração aberto. Redobre a sua atenção que nós iremos aqui, da parte de Deus, ministrar. Esse texto bíblico, registrado no livro de Lucas, ele também está registrado em Mateus 12 e Marcos capítulo de número 3. Se você ler esse mesmo texto no livro de Marcos, a história lá contada não vai detalhar que a mão que vai ser curada é a mão direita. Ou seja, a história contada por Mateus ou por Marcos, ela está resumida. Já a história contada por Lucas, ela é mais completa, ela é mais ampla, ela é mais profunda e contém nela detalhes. Para você que nos ouve aqui, e também pessoas que irão acompanhar pela internet, Lucas, ele não foi um discípulo de Jesus do tipo Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, André, Filipe e outros mais, do tipo que andou com Jesus. A pessoa de Lucas, ele vai ser alguém que vai estar ao lado do apóstolo Paulo, não ao lado de Jesus. Lucas também conhecido por alguns como evangelista, por outros como doutor e também historiador. Se Lucas não anda com Jesus em seus dias, naquele contexto, não andou, como que ele pode detalhar algo? Como que ele pode ter mais profundidade do que com alguém que andou com Jesus? Se você ler o livro de Lucas,
você vai entender que o mesmo, além de ser escritor, historiador, Lucas é alguém que, se você naquela época, em aquele contexto, estivesse lá e você contasse para Lucas assim: Lucas, aconteceu um culto em um determinado local chamado de sinagoga. Estava presente um senhor chamado de Yeshua, ou Jesus, e aconteceu um milagre lá. O milagre foi assim e assim. Por mais que o que você contasse para Lucas fosse verdadeiro, tremendo, maravilhoso, o Lucas, ele ia atrás da informação completa. E de preferência, ele procurava a própria pessoa e perguntava para a pessoa: como que aconteceu? Como que foi? E a pessoa começava a contar para ele, então ele escrevia. A escrita de Lucas, o seu livro, é muito completo. Além dele ser médico, ele detalhar com mais precisão, por seu estudo, a maneira que ele se expressa. Você vai ver que no capítulo de número 6, ele faz questão de falar que o homem que seria curado, a mão dele era a mão direita. Por gentileza, repita assim: mão direita. Se você ler o livro de Provérbios, o capítulo é o de número 3, o versículo é o de número 16. Lá está escrito que na mão esquerda está riqueza e honra, mas que na mão direita está a vida. A mão do homem que está enferma é a direita. A mão que a Bíblia chama de mão da honra, mão da vida, essa mão está seca. Já a outra mão, ela funciona perfeitamente, e nessa mão esquerda representa riqueza e honra. Quando se está namorando ou se selando um compromisso, geralmente o anel está na mão direita, não é isso? Mão da vida, namoro, noivado. Quando se casa, riqueza e honra vai para a mão da honra, que está aqui a mão esquerda. O Lucas faz questão de falar-nos que o que vai acontecer aqui é numa mão direita. E é interessante aqui compreender que esse homem, ele tem as duas mãos, porém uma funciona e a outra não funciona. Uma tem utilidade, mas a outra está sem movimento. O que vai acontecer aqui não é dentro de um templo religioso. O que vai acontecer aqui é dentro de um espaço chamado de sinagoga. A sinagoga passou a existir depois que o povo de Deus se viu cativo por 70 anos na Babilônia. Depois da Babilônia, depois do cativeiro, depois do exílio, as sinagogas passaram a existir. A sinagoga era um culto como que em uma casa, e eles reuniam dentro da sinagoga e prestavam um culto ao Deus Todo-Poderoso, e utilizava também desse ambiente para ensino, oração, instrução, adoração. Dentro da sinagoga havia uma liturgia de culto, e o que vai acontecer aqui é um culto litúrgico de sábado. E na sinagoga tinha uma liturgia parecida um pouco com a liturgia que as igrejas pentecostais ou evangélicas do Brasil se utiliza. Na sinagoga tem púlpito. O púlpito da sinagoga, nesse contexto, ele é um púlpito chamado de bima, púlpito de madeira. Em cima desse púlpito ficavam os rolos. Nesses rolos continham os salmos, que são 150 salmos, os louvores. Os louvores na sinagoga eram pegados daqueles salmos em pergaminhos, e as pessoas adoravam a Deus com um dos salmos, seja de Asaf, de Salomão, de Moisés, de Davi, dos filhos de Corá. Eles louvavam a Deus utilizando dos pergaminhos que estavam disponíveis na sinagoga. Na sinagoga havia o que eles chamavam de Torá ou Pentateuco, ensino, Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. A expressão Pentateuco significa penta, 5, teuco significa rolos, livros ou volumes, que são 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lá ficavam, também na sinagoga.
Na sinagoga também havia um livro em especial e bem separado e detalhado, que era o rolo que continha as profecias do profeta messiânico, mais conhecido como profeta Isaías. E eles entravam na sinagoga e faziam um culto litúrgico. A liturgia era mais ou menos assim: primeiro, uma oração de abertura, em seguida, louvores, depois dos louvores, mais uma oração, depois da oração, a palavra passava-se para o pregador. Mas um pouco diferente do que nós estamos vivendo agora, é que nos dias de Jesus, a sinagoga havia poucas cópias. A Bíblia, para estar como está hoje, o cânon, os 66 livros como estão na sua Bíblia, para estar como está hoje, demorou-se um tempo aproximado de 1600 anos para essa coleção estar toda reunida. Nesse contexto que eu estou narrando aqui, ainda não estavam escritos 66 livros, eram apenas alguns, e ainda estavam fazendo as primeiras cópias, transliterando, fazendo as cópias, fazendo o repasse, que era feito isso pela mão de escribas, copistas, que copiavam acerca da lei. Só que na sinagoga havia algumas cópias, havia ali disponível. Os pregadores que ali chegavam ao dia de sábado ou em datas comemorativas, eles ensinavam a palavra. Se você pegar exemplos do Novo Testamento, você vai perceber que tinha sinagoga na Judéia, tinha na Galileia, tinha em Cafarnaum, tinha várias sinagogas espalhadas, e que o povo judeu se reunia ali para fazer esse ensino, sábado a sábado, ou em dias de festa de comemoração. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele aos 30 anos, inicia seu ministério. Com 12 ele está no templo, mas com 30 ele passa a ir na sinagoga. E indo na sinagoga e já fazendo alguns milagres pelo lado de fora, que alguém vai lhe dar a oportunidade para ser um leitor da palavra, para ser alguém que vai trazer uma palavra de ensino. Só que a Bíblia vai dizer isso, que quando passa uma oportunidade para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando lhe a oportunidade é dada, geralmente a pessoa comum, o do natural, os mestres da época, geralmente eles liam Gênesis e ensinavam sobre a criação, liam Êxodo e ensinava sobre a saída do povo do Egito em direção à terra prometida, ensinavam sobre Levítico, sobre leis, que são 613 preceitos e não apenas 10 mandamentos, ensinavam sobre Números, sobre Deuteronômio, mas eles não ousavam falar sobre as profecias messiânicas. E aí, gente, quando é dada a oportunidade para o nosso Senhor ministrar em sua primeira vez na sinagoga, isso está escrito na Bíblia, é que ele vai assumir a bima, o púlpito de madeira, e ele não vai pegar ali o Pentateuco, que eles estavam acostumados a pegar, mas ele vai pegar exatamente o rolo do profeta messiânico, a saber, o Isaías. E não é como nos dias de hoje, capítulos e versículos bem marcados e separados, a epígrafe do texto, não, mas ele vai abrir o pergaminho, e quando ele for começar a ler, a Bíblia vai dizer que vai cair naquilo que na nossa Bíblia nós chamamos de Isaías 61, e a Bíblia vai dizer que ele vai começar a fazer a leitura que ele faz do dia, é essa leitura: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar as boas novas do Senhor, para colocar em liberdade aquele que está cativo, para aquelas pessoas que estão em tristeza receberem alegria, que ao invés de você estar usando roupas ou vestido em cinzas, envolto em cinzas, vocês estarão vestindo vestes de alegria, vestes de louvor. E ele continua lendo, ele começa a dizer: no lugar da sua vergonha, vocês terão dupla honra, porque o ano aceitável do Senhor é chegado. E aí, gente, depois de fazer uma leitura tão profunda como essa, que vocês sentiram a presença e estão glorificando enquanto eu menciono, a reação deles foram parecidas com essa, e as pessoas começam a olhar uma para a outra, enquanto ele está lá no púlpito, e o comentário enquanto ele está expressando, pastor, é esse aqui: que autoridade é essa? Ele ensina com autoridade. Detalhe: hora alguma Jesus falou assim, ó: eu tenho
autoridade. Ele não disse, mas as pessoas conseguem reconhecer que sobre a vida dele tem algo diferente. A Bíblia vai dizer que após fazer essa leitura, ele vai dizer: hoje, diante dos senhores, acaba de se cumprir essa profecia. O Espírito sobre mim é o Espírito sobre a pessoa de Jesus. E ele diz a todos: hoje se cumpriu essa profecia. O comentário nesse culto foi: ele prega com autoridade. Segura o que eu vou te falar, porque quem tem autoridade não precisa falar que tem. O povo reconhece quem tem e quem não tem. Não precisa forçar o culto. O povo sabe quem tem e quem não tem. Quem não tem inventa, mas quem tem, as pessoas se identificam, porque sabe que está saindo algo diferente do altar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que após esse episódio, Jesus ele continua indo na sinagoga, e o dirigente da sinagoga, Jairo era um dos dirigentes, os dirigentes começam a convidá-lo para estar ensinando, porque se eu estivesse lá, hoje eu sou pastor de igreja, o pastor de vocês também estivesse lá, não perderia a oportunidade de sair com uma agenda com aquele pregador. Tem situações em que o pregador vai ministrar na igreja, que antes dele ir embora, ele já sai dali deixando uma agenda pronta para voltar. E depois do que Jesus ministrou na presença deles, que estavam acostumados sempre a ouvir a mesma coisa, na hora que Jesus traz um alimento do céu, e com muita graça e com muita unção, as pessoas estão dizendo: tem que trazer ele de novo. E eles trazem ele de novo. O que eu vou te contar aqui também está na Bíblia. Aí da outra vez que Jesus vai entrar na sinagoga, quando ele começa a ensinar, pastor Elias, a Bíblia diz que há uma manifestação de um demônio dentro da sinagoga. Ele só estava ensinando. Observação: nós estamos dentro do Brasil, onde se fala muito de oração de libertação, e eu também creio, nosso ministério nós também fazemos, mas ele não liberta só na oração, porque a sua própria palavra, ela liberta. No momento em que nós estamos lendo a palavra, ele já está trabalhando na vida de quem crê. A Bíblia diz que enquanto ele está fazendo a leitura, um demônio se manifesta na sinagoga. Era um ambiente de culto, gente, de ensino. Virou um ambiente sobrenatural, porque com ele é assim, gente. O ambiente que o homem trata como comum, com a presença dele, o comum vira sobrenatural. É por isso que nós estamos aqui, um culto profético, porque esse aqui não é o do natural, é o do sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que enquanto ele está lendo, manifesta um demônio. Olha para cá. O demônio vai falar na boca do homem. Vai falar o seguinte, está na Bíblia o que eu vou te falar. Os demônios vão dizer na boca do homem o seguinte: o que temos nós contigo, ó Filho do Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo? O que nós temos contigo? Manifesta-se um demônio, e aquela falange demoníaca, ela tem voz ativa e ela fala. Quando ela fala, Jesus faz duas coisas. Quantas coisas, gente? Primeira coisa que Jesus fala e faz, ele diz assim, quando o demônio está falando, primeira coisa, ele diz: cala-te. Por que que ele manda calar? Primeiro, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Segundo, porque lugar que ele fala, diabo cala. Deixa eu ver quem está aqui nesse culto. Aonde ele chega, o demônio que quer falar vai ser silenciado. Não esqueça de Marcos 4.
um vento falante, o barco balançando, mas quando ele vem para frente do barco, a primeira coisa que ele fala é: emudece, vento, cala-te, porque onde ele fala, só a voz dele sobressai. Oh, maravilha! E ele está falando aqui. Oh, glória! Primeira coisa que ele faz, cala-te. Segunda coisa, sai dele. Porque onde Jesus chega, gente, os demônios têm que recuar. Chegou lá na sua casa? Chegou na sua vida? Olha o que eu vou te falar aqui, se fazer sentido você dá glória. Porque a chegada dele é a chegada do novo. E quando o novo chega, o morador antigo tem que sair. Dentro do corpo daquele homem havia um morador antigo. Lucas também escreve sobre isso no seu livro. Ele fala: quando um valente bem armado guarda a casa, aquela casa fica como dele. Mas quando vem um mais valente do que ele, desarma ele, retira ele da casa e estabelece um novo governo. Quando Lucas fala do valente e do mais valente, ele está falando sobre Jesus e o diabo, o valente, Jesus, o mais valente. É Lucas dizendo: quando Jesus chega, o morador antigo tem que bater em retirada. Antes, na nossa vida, tinha outro morador aqui dentro, porque nós somos casa, nós somos templo do Espírito Santo. Mas antes, gente, quem morava aqui dominava a nossa vida em trevas, nos levava a fazer coisas que levavam a ser coisas abomináveis aos olhos de Deus. Mas quando você levantou sua mão para Jesus, o morador antigo teve que bater em retirada, e o novo morador chamado Jesus, o pão vivo que desceu do céu, ele está dizendo: eu não vou fazer minha morada onde o diabo está fazendo. Eu vou tirar ele primeiro e vou entrar. Agora aí dentro de você, que é templo do Espírito Santo, tem um novo morador. Oh, glória! E deixa eu usar um texto profético para esse dia. Oh, maravilha! Ageu capítulo 2 versículo 9 para o novo morador. Porque a glória dessa última casa vai ser muito maior do que a da primeira. É por isso que hoje você está melhor, porque a quem você servia no passado te levou para pior, mas a quem você abriu seu coração, sua casa, ele está te colocando em um nível melhor. Deixa eu ver aonde o morador habita, deixa eu ver casas que já receberam ele, porque quando a sua casa recebe ele, nunca mais você é o mesmo. Sai o morador antigo, chega o novo. Ele fala pro rapaz: cala-te. Depois ele fala: sai. E saiu. Qual é o resultado desse culto? Porque esse culto está muito forte. Ele está ensinando e o demônio está manifestando. Ele está ensinando e também está expulsando o demônio. Qual que é o resultado desse culto? O resultado é Marcos 3:3 e Mateus 12 e Lucas 6. Qual que é o resultado? Chama ele de novo. Chama ele para a semana que vem, porque a gente tem desejo de ouvi-lo novamente. Quantos têm esse desejo? Não, você não saiu de casa para ouvir história de carochinha. Você não saiu de casa para ouvir extra bíblico. Você saiu de casa para ouvir o que é bíblico. E quando nós estamos ouvindo falar dele, a gente quer mais, sabe? Eu estou falando de Bíblia. A gente quer mais ouvi-lo. Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. A Bíblia vai dizer que ele volta sábado, no outro sábado. É o que eu vou pregar agora para a gente fechar. Quando ele volta, a casa cheia, porque a casa se enche por causa dele. Só que o encher da casa enche de pessoas. Enchendo casa de pessoas, vem gente para assistir culto e gente para prestar culto. Vou repetir: enchendo a casa, enche de gente. Enchendo de gente, há duas classes ou características de pessoas do culto. Tem gente que vem para assistir, tem gente que vem para prestar.
Fala que essa pessoa maravilhosa perto de você assim. E aí? Você está assistindo o culto? Ou prestando o culto? Porque culto não é para ser assistido, é para ser prestado. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É participativo, é culto racional, é levanta a mão, é abaixa a mão, é isso mesmo. É o culto que você está participando dele. Não é só o altar, é participativo. Alguém diz, olha, traz ele de novo, ele vem, o lugar enche. Um homem entra. Esse homem não está na frente. Estava pensando nessa palavra hoje. Esse homem não está na frente. Porque Jesus não vai dizer assim para ele daqui a pouco assim, ó, levanta-te e vem. Não. Levanta-te e vai. Se ele estivesse na frente, Jesus falaria, levanta-te e vai lá para o meio. Ele não está sentado na frente desse homem. Esse homem ele está lá atrás. Ele está lá atrás. E alguém, sabendo da situação dele, forma-se então como que uma facção, uma quadrilha, vamos dizer assim, onde dentro de um ambiente de culto, foi gente para adorar e foi gente para ver o que Jesus ia fazer. Mas o objetivo do grupo que foi só para ver era assim, está escrito na Bíblia: vamos ver se ele vai curar no sábado. Porque se ele fazer milagre aqui no sábado, a gente pega ele. Sem eles saberem, ou se sabiam, se fizeram de ignorantes, Jesus é chamado de o Senhor do sábado. Não é ele que vai obedecer o sábado, é o sábado que vai obedecer. Ele é o Criador, é ele que manda. Glória. E alguém está ali, vamos ver se ele vai curar. Mas não uma expectativa que você veio hoje para a glória de Deus, uma expectativa de vamos ver se ele vai curar, que a gente vai glorificar. Não, a deles é, se curar a gente pega ele, entrega ele, prende ele ou mata ele. Gente, esse tipo de pessoa estava lá na sinagoga. Pessoa que estava lá todo sábado ouvindo a palavra, às vezes até ensinando ela do jeito dele, mas quando vem alguém cheio da presença de Deus, quer matar. Aí a gente tem que pensar o quê? Que Jesus, na sua onisciência, porque é 100% Deus, 100% do homem, na sua onisciência, ele sabe de todas as coisas. Se ele sabe de todas as coisas, ele sabe que tem gente ali que se ele fazer milagre pode matá-lo. Na sua onisciência ele sabe. E mesmo sabendo que poderia sair dali morto, ele vai fazer. Por que que ele vai fazer? Porque ele não está ali preocupado com quem quer matar, ele quer entregar mensagem. Nós estamos dentro de uma geração que qualquer coisinha não quer pregar, qualquer coisinha não quer louvar, ainda limitado. Eu fiquei sabendo e estou chateada. Jesus, a sua onisciência, sabendo que poderia ser morto, ele está assim, nem que eu saio daqui hoje morto, segundo o pensamento deles, mas tem alguém que entrou aqui paralisado, que vai sair curado. Tem alguém que saiu de casa enfermo, que vai voltar curado. Oh glória! Nós pregadores do evangelho saímos de casa para semear uma palavra, e não importa como que você está aí, eu tenho uma certeza, você vai voltar melhor para tua casa, você vai voltar melhor para tua casa. E por mais que tem gente que no nosso meio não abra o coração, ainda assim, para quem veio para levar uma palavra profética, vai ser liberado aqui hoje. Levará-se a que levará candarábia. Oh glória. Levará-se a Bíblia vai dizer, para a gente fechar esse pensamento de hoje, que Jesus nesse dia vai fazer o seguinte: ei homem da mão seca ou mirrada, ei homem da mão mirrada, se eu estou nesse culto, não é eu.
Ou eu diria: como que ele sabe que tem alguém aqui assim? Pega essa aí, pega essa. Ninguém chegou em Jesus e falou assim: aqui tem alguém aqui hoje, ele está enfermo, é um homem, está lá, ele lá. Ninguém fez isso. O próprio homem também não chegou e falou assim: eu estou nessa situação, vou sentar no fundo. Ninguém conta, mas pega essa, pega, lá vai. Quando ele chega, ele revela o profundo e o escondido. Não, quando o pregador está cheio de Deus, não precisa se contar a sua vida para ele, porque quem vai fazer isso vai ser o próprio Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer para ele: levanta-te. Se está mandando ele levantar, já identificou, é homem e está sentado. Olha os detalhes. É homem e está sentado e tem uma mão seca. Lucas fala qual? Jesus não. Jesus só fala: ei, homem da mão mirrada, levanta-te, vem para o meio. Agora, gente, agora é com o homem. Tira os olhos de Jesus agora. Agora é com o homem. Continuo sentado, com a mão sem movimento, ou aceito o comando que está sendo liberado do púlpito? Tem coisas que vai ser daqui para aí, mas tem hora que a direção vai, e alguém aí na nave vai ter que reagir também. O céu está te direcionando, mas você vai ter que fazer uma coisa, porque o que Jesus quer fazer com ele é sobrenatural. Mas há uma coisa aqui que ele consegue fazer, porque o problema dele, olha o que eu vou falar aqui, gente. O problema dele não estava na perna, estava onde? Então Jesus está dizendo: levantar você consegue. Jesus sabe, gente, você que está me ouvindo pela internet, você que está me ouvindo aqui, Jesus sabe aonde está esse problema. Agora, ele não vai acessar o campo do natural, porque o que for possível, você vai fazer. Agora, o impossível, ele vai fazer. Tem gente esperando Jesus fazer tudo. Ele não é o seu servo, ele é seu Senhor. Pega a direção dele nesse culto. A Bíblia vai dizer que ele diz: levanta-te, homem da mão seca, já te identifiquei, vem para o meio. Agora, gente, levantar aqui, primeiro, o medo tem que cair por terra. Segundo, a vergonha tem que cair por terra. Terceiro, eu vou me inconformar com a situação e eu aceito vir para o meio. Eu quero te falar uma coisa aqui, que você não dá glória a Deus, você está muito ruim hoje. Vai melhorar até o final. Onde esse homem sentou, de duas uma: ou ele escolheu o lugar para sentar, ou aquela turma que queria pegar Jesus falou para ele: senta ali. Ou alguém direcionou ele para lá, ou foi ele mesmo. Tanto sendo ele como alguém, ele não estava onde Jesus queria. Ou era vontade dele ou de alguém, mas o céu está dizendo assim: ó, alguém pode ter escolhido um lugar para você, ou talvez até mesmo você escolheu lugar para ficar, mas hoje eu quero te mover até de lugar, porque nesse lugar que você sentou, se continuar aí, vai continuar do mesmo jeito. Hoje você veio para participar do culto sentado, mas o dono do culto está dizendo: eu te quero em pé. O que é isso, pastor? Quebra de protocolo. O que é isso, pastor? Parar de fazer sempre a mesma coisa. O que é isso, pastor? Fazer o que você ainda não fez. Por quê? Porque quem faz o que todo mundo está fazendo, ganha o que todo mundo ganha ou não ganha nada. Mas quem faz o inédito, o que é que ganha, pastor? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que nem chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que fazem coisas diferentes no ambiente de culto. Ele está dizendo: você quer ficar aí, mas eu te convido, vem para o meio. Para ele ser curado, gente,
Jesus vai pedir ele para ele fazer 3 coisas. Quantas coisas? Para ele ser curado é 3 coisas. Lembra de João 5, o paralítico lá no tanque? Para ele ser curado também foi 3 coisas. Levanta-te, número 1. Toma a sua cama, número 2. Anda, número 3. Esse homem aqui, ó, levanta-te, número 1. Vem para o meio, número 2. E o último ele vai dizer, estende a mão. Eu vejo o manifestar de Deus na Bíblia. Em todos os números eu consigo ver Deus se manifestando. Todos. Pegar o relógio ali de 1 a 12, você vê Deus manifestando a presença dele em todos. Mas o número na Bíblia que Deus mais se manifesta é o número 3. Diga, número 3. Não, me ajuda aí, diga, número 3. É o que ele mais se manifesta. Vamos falar de aliança, ó. Em aliança o número 3, ó. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés está em cima do monte, quando Israel está para perder a guerra contra os amalequitas. Um segura de um lado, outro segura do outro. 3 pessoas em cima do monte. Vitória no pé do monte. Jesus chamou 12 discípulos, quanto? Mas para andar perto, Pedro, Tiago e João. Na criação, façamos o homem. Ele quer fazer um homem, mas ele usa o termo façamos. Pai, Filho, Espírito Santo. O homem que os 3 querem fazer, ele é formado de uma tricotomia: corpo, alma, espírito. Se esse homem se afastar dos caminhos do Senhor, como o filho pródigo, e ele voltar, chegando em casa, o pai dá para ele 3 coisas: aliança, sandália e as novas vestes. Jesus e o número 3, Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente. No livro de Apocalipse, o 3 conservado: aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Na arca da aliança tinham 3 coisas: as tábuas, o maná, a vara de Arão. Lá no monte onde Jesus foi ser crucificado, tinha quantas cruzes lá em cima? Você sabia que o 3 é o número que Deus mais se manifesta? Pastor Elias, até na oferta Deus entra com 3. Para te abençoar, Ele te dá uma medida recalcada, sacudida, transbordante. A vontade dEle é pelo menos 3 coisas: ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Esse 3 marca presente. Esse 3 marca o que na vida desse homem? Presta atenção aqui. Ele vai ter que fazer 3 coisas. Ó, passado, presente e futuro. 3. Levanta-te, primeira coisa. Vem para o meio, segunda. Agora olha para cá, para a gente fechar. Diga para alguém que está perto de você assim: uma mão funcionava, a outra não. Olha para o altar aqui. A mão direita, ela está ali, mas sem movimento. Quem olha de longe, está tudo perfeito. Ele e quem anda próximo dele sabe que não é bem assim. Mas se observar de longe, parece estar funcionando. Mas ele, Deus, e quem está perto, que é íntimo, sabe que existe uma área na vida dele que não funciona. Qual é o nome disso? Aparência. E Jesus quer resolver isso hoje. Eu vim pregar para alguém que há uma parte da sua vida que está funcionando. Mão esquerda, riqueza e honra. Mas só vai fazer sentido riqueza e honra se a mão da vida também funcionar. Essa área paralisada vai ganhar movimento hoje.
Elevará e acebe revassúria. Porque uma mão que está ali, mas não funciona, gente, não é um membro amputado. Ela está ali sem movimento, ela está sem vida. O comando parte da cabeça, sai daqui de dentro o comando, mas ela não se movimenta. É um membro no corpo sem movimento. É um membro no corpo com paralisia. Uma parte do corpo funciona, a outra parte não funciona. E o problema não está aqui, ó. Um comando sai, mas não reage. Deus falou comigo nessa tarde, quando eu pensava nesse sermão. A minha igreja, eu a vejo como um corpo. Meu filho Cristo é o cabeça. E há vários membros nesse corpo. Só que tem membros que estão funcionando, e tem membros no corpo que estão parados há anos. Enquanto eu ficava ali onde o pastor está, a voz do amigo Espírito Santo falava ao meu ser, que existem pessoas me ouvindo aqui nessa igreja hoje, agora, obreiros, obreiras, está no corpo, mas parou. E Cristo está dando comando: prega, louva, volte a fazer, volte a liderar, e você não se mexe. A mão está ressequida no corpo. É mão para fazer a obra, mas está mirrada. É mão que o comando do céu é levanta, não levanta, faz, não faz, vai, não vai. Ela está aqui, mas não funciona. Mas aquele que movimenta águas também movimenta braço, antebraço, ombro, movimenta a mão. E o varão do movimento está nessa casa. Levará e acebe revar. Não é sobre ir na igreja, é ser igreja. Não é sobre pregar sermão, é ser irmão. Mas como que eu vou ser irmão se a mão da vida está querendo morte, está querendo recuar, retrocesso, está negando a oportunidade? É mão paralisada no corpo. Levanta-te, levantou. Vem para o meio. Para onde ele foi chamado? Enquanto 3 é o número que Deus mais se manifesta na minha concepção, eu tenho para mim que o meio esse lugar específico. O meio é um dos lugares na Bíblia e até hoje em que Deus mais se manifesta. Não é que ele não se manifesta do lado esquerdo, do lado direito, mas no meio há algo diferente. Quem crê assim, vem comigo no glória. Mateus 18:20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali estou eu, no meio deles. Não, na cruz ele não está na cruz da esquerda. Ele também não está na cruz da direita. Na cruz ele está em qual cruz? Do meio. Em Êxodo capítulo 3, versículo 2, é uma voz que sai do meio do fogo. Em Êxodo 14, versículo 21 e 22, ele abre o mar vermelho no meio, e o povo que é dele passa no meio. Em Ezequiel 37:1, ele coloca o profeta no meio do vale, porque ele é o Deus do meio. Em João capítulo 8, versículo 9, só ficou Jesus e a mulher que ia ser apedrejada no meio. Ele está no nosso meio, direcionando alguém que está indeciso, incerto, perplexo, com medo, no canto. Ele está dizendo: vem para o meio. O rapaz se levanta e vem para o meio. Quando o rapaz está parado no meio, ele disse: estende a mão, que é a última coisa. Estende a mão. Ele não disse qual mão, ele disse: estende a mão. Vou repetir. Ele não disse estende a mão direita, não. Ele disse estende a mão. Ele não falou qual. Diga assim: por quê, pastor? Porque o homem sabe qual área deve ser apresentada diante daquele que pode resolver.
Estender essa mão na frente de todo mundo é não se importar com o que as pessoas possam pensar ou falar. Não é sobre quem está à minha volta, é sobre quem está na minha frente, dizendo: estende a mão. E você sabe qual é a mão. Deus está dizendo para pessoas aqui: você sabe qual é a área que precisa de um toque, você sabe qual é a área que precisa de uma mudança. Não, nem sempre Ele vai especificar tal área. Por quê? Porque você sabe aonde Ele precisa tocar nessa noite. Você sabe qual é a área. O que é que você vai ter que vencer enquanto Ele te dá a voz de comando? Vencer o medo, vencer a vergonha e não se preocupar com quem está à volta, porque o comando do céu é: não se importa com quem está à volta, porque Ele não se importou com quem poderia matá-lo ali naquele culto. Ele está dizendo: já que você levantou, já que você está no meio, agora mostra a área que eu vou trabalhar, estende a mão. É tipo, quer cura, quer mudança, apresenta a área. Porque na hora que eu apresentar essa área seca, também vai revelar que uma parte da minha vida parecia ter vida, mas estava morta. Também vai revelar para quem está à volta que tinha área na minha vida que apresentava movimento, mas estava parado. E eu tenho que quebrar esse ciclo na minha vida. E para mim vencer isso, eu tenho que aceitar esse comando. Você quer ver uma coisa para nós fechar agora? 3 minutos fecha. Quer ver uma coisa? Igrejas pentecostais fazem muito isso. Essa igreja também deve fazer isso. O quê? Final de culto, o pastor dá um direcionamento. Você que está desempregado, levanta, vem aqui na frente. Você que está com dor de cabeça, levanta, vem aqui na frente. Você que está enfermo, levanta, vem aqui na frente. Você que seu casamento está em risco, vem aqui na frente. Aí alguns não vêm. E o pastor, conhecendo algumas pessoas que às vezes até procura ele por aconselhamento, o próprio pastor fica assim: gente, é um direcionamento. E como que o fulano não veio? Eu conheço, ali deveria estar aqui na frente. Por que que alguns não vêm, gente? Eu te explico. É porque infelizmente tem gente que quer manter uma aparência. Não, porque se eu for lá na frente vai revelar que o problema é no meu casamento. Se for lá na frente vai mostrar para todo mundo que é eu o endividado. Se eu for lá na frente vai mostrar para todo mundo que o problema está na minha casa. Então segura aqui na cadeira. E o pastor fala: você que ficou na nave da igreja, intercede, levanta a sua mão. E aí a pessoa fica lá no fundo e nem mão levanta, porque ela fala: nem condição de orar eu tenho. Se não tem, por que não veio? É porque uns, infelizmente, quer voltar para casa do mesmo jeito. Mas enquanto tem um grupo querendo voltar para casa do mesmo jeito, tem um grupo que saiu de casa ruim, mas que vai voltar melhor. Tem um grupo que saiu com morte, mas vai voltar com vida. Tem um grupo que saiu paralisado, mas vai voltar com movimento. Fica de pé, por gentileza, porque eu estou profetizando que tem gente que vai voltar melhor. Eu estou profetizando nesse culto, é culto profético. Áreas que estavam paralisadas na sua vida vão ganhar movimento nessa... Há um poder que desce aqui na nave da igreja. Há uma graça que te envolve aqui nesse culto. E Deus está dizendo: tu vai voltar a pregar, vai voltar a pregar, vai voltar a pregar. Gente, aqui no nosso meio tem um baterista parado. Ele tem igual essa bateria, ele está parado. Mas Deus está dizendo: você vai voltar, você vai voltar, você vai voltar. Áreas que estavam paralisadas vão receber movimento. A tua casa vai voltar. Ai, tu vai voltar a profetizar. Tu vai voltar a liderar. Olha Deus renovando pessoas. Olha Deus tocando em pessoas. Apresente para Ele nesse final de culto a área que está sem movimento. Ele vai movimentar. Agora, deixa eu ver, olha lá pegando, olha lá pegando.
olha ela pegando. Tem gente recebendo o poder de Deus. Eleva da calavara corimina candaraba. Renova, 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 renova. Enche, 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 enche. Onde tiver um obreiro que estava parado, pega ele, Jesus. Pega ele, Jesus. Volte a dançar. Volte a usar aquelas roupas de coreografia. Volte pro louvor. Volte pro altar. Volta. Pegou, 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 pegou. Áreas que estavam paradas, recebe movimento agora. Olha lá, ela vai a calavara corimina, urabada calavara surimina candarábia. Levante as duas mãos o mais alto que você pode. Levante. Tem uma glória de Deus aqui. Tem uma glória de Deus aqui. Enche, 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 enche. O seu lugar é no altar, moço. O seu lugar é no altar, no altar. Deus te chamou como um levita. Deus te chamou para estar naquele lugar. O Deus que você veio aqui glorificar a Ele está dizendo: o seu lugar é lá. O seu lugar é lá. Deus curou você, mulher. Deus curou teu coração. Foi machucada, foi caluniada, infelizmente por um líder, mas Deus está dizendo: eu estou te levantando mais uma vez. Há uma unção de cura sobre a tua vida. Deus já te falou: tu é ganhadora de alma. Tu estás passando por um processo, mas esse processo acaba agora. Ei, mulher, esse é o ano da sua vitória. Deus está indo na tua casa agora. Deus está indo na tua casa agora. A inveja Ele joga por terra. Nenhum fio do seu cabelo vai cair. Eleva da calavara surimi na candarápia. Ele te guarda. Há um varão que peleja agora. Ele está dizendo: obra de macumbaria eu desfaço agora. Eu desfaço agora. O Jeová Jireh, em 3 meses, vai mudar a sua história. Vai, deixa eu ver quem recebe. Deixa eu ver quem recebe. Tem unção de Deus aqui, ó. Tem unção de Deus. Tem unção de Deus. Tem unção de Deus. Pega agora, pega agora, pega agora, pega agora. Cura, Jesus. Renova, Jesus. Movimenta, Jesus. Onde houver um vaso disponível, seja tocado agora. Agora. Vai. Abra as duas mãos, amigo. Abra as duas mãos assim. Evandacia revacandarápia. Ela vacandarava suri revacandarápia. Ele está dizendo: eu estou te dando a última oportunidade. Levantar-se-a revaio. É noite de recomeço. É a última oportunidade. Papai do céu está dizendo: agarra, meu filho. Escolhe a vida, meu filho. Levadar a surica levarácia. Dos teus inimigos cuida Deus. Revacia que levará candarápia. O Deus que quebra grades. O Deus que dá livramento de morte. Ele te trouxe nesse culto para dizer: o levantar a surica vadar calavara sébia. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas hoje Deus está dizendo assim: esse aí eu quero levantar. Pois onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Nessa nova fase da sua vida, Ele tirou quem era o falso amigo do seu caminho. Nessa nova fase Ele está dizendo: se creres na minha palavra e entrares em concerto comigo, eu colocarei na tua mão, elevará e recebe revaio, a chave do seu próprio negócio. Porque não irás trabalhar para o homem, elevará calacebe revaio.
irás trabalhar para si mesmo, porque Ele tem isso para a tua vida. Não, você não vai ser contratado, você vai contratar. Tem um sonho aí diante de ti, estava paralisado, com a mão mirrada direita, mas o dono da vida está dizendo: pega, porque esses dias de trevas caem agora, um tempo de luz chega, um novo morador chega. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. A igreja vem no glória, a igreja vem no glória.